Olá, pessoal. Aqui é a professora Gisele, do Território Educador. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam aí firme e forte na rotina de estudos. E hoje eu vou trazer para vocês uma análise, tá bom? Entender melhor, compreender esse documento que fala sobre violência, que é um grande subsídio para nós, professores, tá bom? E para você que vai entrar na rede daqui a uns dias, tá bom? Então, bora lá. Conhecer para proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes. Então, já vamos entender o que é o documento. O documento, né, eles são o quê? São orientações sobre a prevenção da violência contra bebês, crianças e adolescentes. Destacamos também os sinais que nos fazem suspeitar. Então, o documento ele traz o que? Orientações sobre prevenções. Também fala sobre os sinais que nos fazem suspeitar dessa violência, né? Como está falando aqui, referente a bebês, crianças ou adolescentes, né, está sendo vítima de violência, apresentamos os procedimentos e encaminhamentos necessários nos casos em que a violência aconteceu, orientando a ação de todos nós, educadores, no acolhimento à vítima, cuidado e zelo pelo seu desenvolvimento, bem como a sensibilização da sociedade no que se refere ao tema. Então, entender esse documento como uma orientação que vai falar sobre a prevenção aqui descrita, também sobre os sinais, certo? E também procedimentos e encaminhamentos necessários. Mas ele vai ter o foco que você, professor, tem o quê? A sensibilização, o zelo pelo desenvolvimento, cuidado, né? E a sensibilização também da sociedade no que se refere ao tema. Aliás, a gente precisa humanizar essa educação. Entender essas crianças como sujeitos de direitos invioláveis, tá bom? Como foi a sua construção? Como que esse documento surgiu? Este documento é resultado da escuta das necessidades de orientação apontada pela rede, sobre como, diante da suspeita, agir, encaminhar, enfim, sobre tudo que envolve o papel da escola no enfrentamento da violência contra bebês, crianças e adolescentes. Fruto de trabalho dialógico e colaborativo organizado pelo Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem na APA. Pessoal, esse documento aqui, ele tem consonância com o currículo da cidade, com o ECA, tá? E ele é colaborativo. Aliás, aqui na rede municipal de São Paulo, existe a questão da identidade. Por isso que existem tantos documentos, porque esses documentos, eles são encaminhados para que toda a rede, essa rede gigantesca, fale a mesma identidade. Aliás, a escola A faz uma coisa, a escola B faz outra. Não. Nós temos orientações de como você pode observar, tá? Como você pode fazer a escuta, como você deve seguir, professor. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Condizente com o currículo da cidade, como eu já disse anteriormente, o presente documento reafirma os conceitos orientadores de educação inclusiva, equitativa e integral, alinhando com o compromisso de aprendizagem humanizado e sustentável. A violência contra a criança é um fenômeno com múltiplas faces e raízes culturais, muito presentes. Infelizmente, pessoal, a violência ela é muito presente. A violência infantil contra as infâncias, a violência física, né? Ela é presente no cotidiano escolar. Cabe a nós ter essa sensibilidade, escuta, né? Servir como apoio, servir como meio de confiança para que essas crianças possam trazer tanta revelação, né, desses casos, ou até mesmo para que nós possamos ter a observação dos sinais que a criança dá, tá bom? Aliás, como que eu observo um bebê? Que a violência contra um bebê que não fala ainda, que não verbaliza, ele traz muitos sinais, né? Aliás, existem, como fala, né, aquele livro Sem Linguagens, a criança ela fala de vários modos. Cabe a nós a escuta, tá bom? Então vamos lá. Como está falando aqui, a violência é um fenômeno com múltiplas faces e com raízes culturais muito presentes, reflexos de como a sociedade vê as infâncias e adolescência, de como constrói relações de empatia e de poder entre as gerações, de como lida com os tabus. Então, quando uma criança chega para mim e fala que ela está passando por uma violência
O menino, vamos supor, vou até gravar um pouco mais ainda a situação. O menino fala que está passando por uma violência sexual. Seu primo está cometendo essa violência. Eu vou criar um tabu? Ah, mas tem a ver com a homossexualidade. Não. Eu vou criar juízos de valores referente a isso? Né? Praticar o senso comum? Não. Eu sou professora, eu sou uma funcionária que presta um serviço à sociedade. Eu tenho uma função social, política e pedagógica de assegurar os direitos dessa criança. Então, eu vou acolher, ter zelo perante a situação, tá bom? Na maioria das vezes, a violência contra a criança atrapalha o desenvolvimento e dificulta o processo de aprendizagem, sim, com certeza. Como uma criança que está com dores no corpo vai fazer uma aula de educação física, como uma criança, né, que está com dores no corpo, né, dores no seu braço, vai conseguir fazer uma brincadeira durante, como que ela vai brincar no e-mail, como que ela vai brincar no SEI, né, como que ela vai participar ativamente, como o psicológico dela vai entender, como o cognitivo vai né, acolher, aprender os aprendizados, né, as aprendizagens dos conteúdos, das habilidades e competências. Se ela não tem cabeça para isso, ela tem medo, porque daqui a pouco está dando a hora de ir embora. E ela vai estar com o agressor ou agressora. Então, é importante entender o quê? Que eu não posso pegar e falar, escola é uma coisa, casa é outra. Não. A escola ela está comprometida com a integralidade desse sujeito. E quando eu me comprometo com a integralidade, eu vou olhar todos os aspectos que podem comprometer com a infância dessa criança. Se o foco da escola é a criança e suas aprendizagens, para que elas aconteçam, eu preciso olhar a criança como um sujeito de direitos, tá? E que eu devo assegurá-los. Devido a isso, o envolvimento da escola é imprescindível na promoção de uma gradativa mudança cultural, que considere bebês, crianças e adolescentes como sujeito de direitos, que saibam reconhecer as situações de violência, pedir ajuda, proteger, compartilhar conhecimento de autoproteção, exercendo assim sua cidadania. Se eu quero um sujeito, né? Como assim fala LDB? Pleno desenvolvimento do educando, exercício para a cidadania, né? Então, se eu quero isso, eu preciso proteger essa criança. Eu preciso ter um envolvimento, ó, uma promoção de uma gradativa mudança cultural. A cultura do respeito, a cultura dos direitos, a cultura de dar a voz e protagonismo a essa criança. A todo momento eu falo para essa criança ficar quieta. Como é que eu crio uma sensibilidade dessa criança? Uma confiança para que ela fale comigo o que está acontecendo com ela. Então, a gente precisa ter essa reflexão. O enfrentamento às violências deve estar presente no cotidiano escolar. Então, a escola vai vestir a camisa contra a violência, tá? Vai vestir a camisa do ECA ali. Então, vamos lá. Como que vai estar presente? De forma transversal, interdisciplinar em todos os ciclos, tá, pessoal? Desde a educação infantil até o ensino médio, porque nós temos algumas escolas de ensino médio aqui no município de São Paulo. Pois é por meio da mobilização da escola que a história das vítimas pode mudar. Sim, com certeza. Por exemplo, no caso da violência doméstica, que pode ser desde um tapa, mas que pode levar à morte também. Já pararam para pensar sobre isso? É importante. Para isso, todos os membros da unidade educacional devem estar atentos aos sinais de suspeita, acolhendo quando a violência for revelada. A criança me revelou o abuso, a criança me revelou sobre o uso excessivo de remédios. O que eu faço? Eu vou acolher. Vou colocar essa criança contra o agressor? Nunca. Às vezes o agressor é a mãe. É a única pessoa que essa criança tem na vida dela. Eu preciso respeitá-la. O meu trabalho ali ele é de prevenção e protetivo, tá? De confiabilidade. Essa criança pode confiar em mim. Eu vou zelar pela sua integridade, pela sua integralidade, tá bom? E a gente vai entender aqui como que a gente vai seguir isso. Na escuta, na ação com a vítima, no encaminhamento e acompanhamento do caso notificado. Então, vamos aqui, pessoal, entender um pouco mais. Ressaltamos que o mesmo sinal pode indicar a presença de o mesmo sinal pode indicar a presença de diferentes formas de violência. Vou dar um exemplo. Uma violência
uma violência química, que é referente ao uso de entorpecentes e medicamentos, pode, na maioria das vezes, estar atrelada à violência física. Tá bom, pessoal? Mas a gente vai entender mais ainda. Sendo necessária a atenção quanto à frequência. Se a criança é frequente, a intensidade dessas manifestações, bateu hoje, chorou, tá roxa, tá machucada, muitos machucados recorrentes, fala que caiu ali, fala que caiu ali. Considerando que a maior parte das violências contra bebê, crianças e adolescentes acontecem no ambiente doméstico, são cometidas por pessoas da família ou pessoas de confiança da família. Isso exige sensibilidade, cuidado e grande atenção da escola. Então, vamos entender, pessoal. Eu preciso, por exemplo, vou dar um exemplo da violência sexual. Eu preciso tirar da minha cabeça, né, que por muito tempo a gente pensou que o abusador, o pedófilo, por exemplo, ele era uma pessoa de capa preta, que estava ali no beco ou no escadão, e quando a criança passava, ele violentava ela. Não. Existe isso, existe infelizmente. Mas na maioria das vezes é o tio, é o irmão, é o primo, é a mãe, em alguns casos é o pai, tá? Então eu preciso ampliar que esses casos eles estão diretamente ligados às pessoas próximas, porque essas pessoas próximas conhecem a criança. E elas dominam o medo, através do medo. E quem domina o medo, domina a pessoa. Tá bom? Destacamos ainda que a afetividade e os vínculos construídos na escola entre bebês, crianças e adolescentes e educadores são de fundamental importância no movimento preventivo e protetivo, pois um ambiente afetivo e respeitoso contribuirá com a caminhada de enfrentamento à violência, promovendo condição de desenvolvimento e aprendizagem humana. A minha criança só vai ter esse desenvolvimento de aprendizagem se ela tiver o seu protagonismo ativo ali na escola, se ela puder conversar, se ela puder falar quando ela está bem, quando ela está mal, né? Então eu preciso construir, pessoal, vínculos de afetividade. E eu não estou falando afetividade, me dá um abraço, me dá um abraço, dá um beijo, beijo a criança. Não. Quando eu te escuto, como é que a gente forma amizades? Através da escuta. Quando eu escuto essa criança, quando eu valorizo o que ela me fala, quando ela fala sobre o seu cotidiano, eu a olho nos seus olhos, certo? Quando eu troco, quando eu aceito, quando eu articulo, tá? É preciso compreender que toda violência contra bebê, criança e adolescente está inserida em um macrosistema multicausal, que é esse círculozinho, essa imagem que eu trouxe, que se evidencia de diferentes formas, por se tratar de um fenômeno amplo, complexo e diretamente relacionado à concepção de infância e adolescência, da sociedade em determinado tempo histórico. Quando eu penso sociedade e tempo histórico, eu consigo relacionar que a que a criança, hoje, no século XXI, em 2023, é diferente da criança que lá antigamente, que eu não vou dar uma data exata, a criança de 10 anos ela já se casava, né? A criança com 12 anos já tinha 3 filhos. Então, hoje eu tenho outra concepção, tá bom? Só que isso sofre-se alterações perante a sociedade. Existem pessoas que pensam de outra forma. Então, isso às vezes é uma construção social e afeta diretamente a criança. Então, a realidade familiar, social, econômica e cultural é articulada com um sistema composto de subsistemas, combinados entre si dinamicamente, podendo resultar na desumanização que nega a condição peculiar do sujeito em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, se esse sistema aqui, multicausal, que envolve família, serviço de saúde, igreja, né? Área para brincar, colegas, escolas, desumaniza e nega a condição peculiar do sujeito de desenvolvimento, claramente a criança vai cair numa rede de violência, tá bom? Se um desses aqui falha, é muito provável, sim, que a criança caia, tá bom? Se um ou mais, né? Enfim, as formas de violência contra bebês, crianças e adolescentes tipificadas nesse documento são: eu trouxe aqui o que a gente vai trabalhar daqui para frente, certo? São esses tipos de violência que o livro traz para nós, traz informações de como observar, de como acolher, certo? E aqui também eu trouxe um texto para a gente ler rapidamente, porque a gente vai trabalhar mais informações na próxima aula, tá bom? Neste contexto, a violência doméstica, que é a física, química, psicológica, sexual e negligencial,
resulta de múltiplas forças que atuam na família, no indivíduo, na comunidade e na cultura, considerando os aspectos históricos, a interação de fatores socioeconômicos, políticos e as vivências culturais da família, que influenciam os padrões de relacionamento entre pais e filhos, entre gêneros e entre gerações. Pessoal, a violência doméstica ela é a mais complexa, tá bom? Que aqui ela entra como na física, química, psicológica e sexual, que ela tem N fatores, tá? Envolve um amplo, como que eu posso dizer, pessoal? É uma esfera muito grande ali, tá bom? A violência doméstica demanda de um olhar atento e sensível da escola, pois acontece em todas as classes sociais. Pessoal, eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês. Por exemplo, a violência física, por exemplo, que ocorreu com a Ana Hickman. Ana Hickman é rica e ela passou por essa violência. Assim como a minha vizinha, que mora aqui do meu lado, também pode passar. Tá bom? Então, assim, eu não posso criar um valor ali e falar, não, essa criança deve por conta disso e essa criança não, porque ela tem mais subsídios. Não, tá bom? Então, acontece em todas as classes sociais, mas evidencia-se de formas diferentes em cada contexto socioeconômico, tá bom? Então, pessoal, a gente veio até aqui. Mais informações na próxima aula, tá bom? Eu vou dividir porque esse documento ele é muito extenso. Mas esse daqui vai sair já logo grudadinho com o outro, já vai sair conjugado, tá bom? É isso, pessoal. É importante a gente humanizar essas relações. O foco da escola deve ser a criança e suas aprendizagens. Com ali, ó, os 3 pilares que a prefeitura mais fala, pessoal, que é o quê? Eu preciso olhar a criança, né? Pensando no quê? Numa educação inclusiva, equitativa e integral. Tá bom? E aí a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Até mais, um beijo.